surpreendente, vasto, diverso, pujante. Diz a lenda haver moradores dos bairros mais antigos, tradicionais de Salvador, que desconhecem como se vive no Miolo Norte, assim chamado por ocupar as terras localizadas entre a Avenida Luiz Viana Filho, a paralela, e a BR-324. Talvez em parte seja lenda mesmo, pois o adensamento e a crescente sofisticação comercial e de serviços dessa região é difícil captar em toda a extensão para quem nela não reside. Até 1967, quando o 7 de abril inaugura os conjuntos residenciais de iniciativa estatal no Miolo Norte, só havia fazendas e uma ou outra estrutura semi-urbana, como Mata Escura, ou urbana de baixa densidade, como Pau da Lima. As fazendas foram desapropriadas, loteadas ou sofreram ocupação espontânea. O pouco de rural que restou vem sendo ocupado rapidamente até os limites mais ao norte do município, casos de Nova Esperança e Areia Branca, que começa a abrigar novos e grandes conjuntos residenciais verticais. Nos últimos tempos, o Miolo Norte vem recebendo largas e modernas avenidas, como a 29 de Março, a Gal Costa e a 2 de Julho, compatíveis com o desenvolvimento econômico da região. Cajazeiras, Fazenda Grande, Castelo Branco e Pau da Lima, entre outros, apresentam estrutura comercial e de serviços de verdadeiras cidades, o que contribui para reforçar a sensação de pertencimento e identidade dos moradores. Que identidade é essa? É soteropolitana. Talvez ninguém represente melhor a Salvador do século XXI quanto o Miolo Norte, que tem tudo para seguir surpreendendo a velha, tradicional e multicentenária cidade, que também vê ali muito bem representada sua rica e emblemática cultura. Águas Claras. O bairro começou a tomar forma em 1949, com a instalação do Hospital Dom Rodrigo de Menezes, um leprosário. Algumas casas foram erguidas em volta. Somente entre as décadas de 1970 e 1980, com o surgimento dos conjuntos habitacionais Cajazeiras e Fazenda Grande, o bairro ganha densidade. O nome é uma referência ao riacho Águas Claras, nascente cristalina do rio Jaguaribe. Águas Claras comporta conjuntos verticais e casas oriundas de ocupação espontânea. Areia Branca. O bairro surgiu de ocupações espontâneas na década de 1980, a partir do trevo de acesso a Camaçari via Parafuso, onde se inicia a Rua Areia Branca. O nome advém de dunas de areia brancas que afloravam nas proximidades no passado. O tecido urbano era originalmente muito esparso, mas vem experimentando adensamento e incorporação de conjuntos habitacionais padronizados. Boca da Mata. O bairro surgiu no início da década de 1990 no loteamento de área até então rural. Casas e conjuntos habitacionais foram erguidos e o tecido urbano cresceu, embora ainda não ocupe toda a área delimitada do bairro, que conta com farta arborização, especialmente nas margens do lago formado pela barragem do rio Ipitanga. O nome faz referência óbvia à entrada da mata, no caso, um ponto onde terminam áreas cultivadas ou urbanizadas e se inicia a mata, a floresta. Cajazeiras. A Habitação e Urbanismo da Bahia S.A., Urbis, construiu Cajazeiras na década de 1980 como um conjunto de bairros, cada um deles com um numeral romano para diferenciá-lo, chegando a entregar 21.000 unidades residenciais na ampla região da metade norte do Miolo, desapropriada previamente pelo Estado. Inicialmente vertical, com prédios baixos, sem elevador, Cajazeiras conheceu diversas ocupações espontâneas ao longo de seu breve tempo de existência. O nome é uma referência à árvore cajazeira, que dá o fruto cajá. Canabrava. Nenhuma versão quanto à origem do nome do bairro convence, pois as existentes não se sustentam. Canabrava, com hífen, é uma planta de terrenos encharcados. Surgido nos anos 1970 da remoção de famílias de áreas desapropriadas da Avenida Vasco da Gama, o bairro cresceu em função do depósito municipal de lixo, hoje aterrado, que atraiu catadores, de ocupação espontânea e da construção de muitos conjuntos habitacionais, alguns deles mais próximos à Avenida Luiz Viana Filho, paralela, de classe média. Caçange, em parte urbano, em parte rural,
Cassange herdou o nome de uma das fazendas havidas no local. É forma aportuguesada de Cassange, com K, dialeto litúrgico Kimbundu, idioma angolano. Dialeto em termos, pois como Cassanges são designados também sacerdotes tradicionais bantus, que guardariam os termos do Quirimbum, espécie de língua sagrada. Cassange também é o nome de uma vila angolana atual. O bairro passou a ter características semi-urbanas e urbanas a partir da década de 1990, graças a ocupações espontâneas. Castelo Branco. O bairro é um entre os muitos projetados e construídos inicialmente pela Habitação e Urbanização da Bahia S.A., URBS, na década de 1970. As ruas e construções planejadas somaram-se com o passar do tempo às ocupações espontâneas. O nome é uma homenagem feita pela URBS ao Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, presidente do Brasil entre 1964 e 1967. Dom Avelar. O bairro surgiu nos anos 1970 a partir de um loteamento. Com o tempo, porém, foi tomado por ocupações espontâneas. O nome é uma homenagem ao cardeal Dom Avelar Brandão Vilela, falecido em 1986. Antes, o bairro atendia pelo nome de Chácara São José, invocando a Igreja São José Operário. Fazenda Grande. Consta ter existido um pequeno povoado na região na década de 1940. Fazenda Grande, cujo nome dispensa explicação, é uma extensão dos conjuntos de prédios e loteamentos de Cajazeiras a partir de 1981, obra da Habitação e Urbanização da Bahia S.A., URBS, empresa do governo estadual. Jaguaripe 1. O loteamento foi doado a moradores de diversas áreas de risco de deslizamento de Salvador na década de 1990. As casas, porém, foram construídas pelos próprios habitantes do bairro. O nome do lugar, dado pelo governo, é uma referência ao rio Jaguaribe, também conhecido como Jaguaripe, nome por sua vez derivado de jaguar, espécie de felino também conhecido como onça-pintada, natural das Américas. Jardim Cajazeiras. O nome do bairro, não confundir com o conjunto Cajazeiras, mais ao norte, vem da abundância de árvores cajazeiras, Spondias mombim, da qual se colhe cajá, quando do início da ocupação espontânea, no final dos anos 1960. Com ruas estreitas, mas na maior parte retas, o bairro demorou a ser reconhecido pelo poder público e hoje abriga grande contingente de trabalhadores. Jardim Nova Esperança. O bairro é relativamente recente, de fins dos anos 1970, quando a Fazenda 7 de Abril sofreu o primeiro desmembramento com fins de loteamento urbano. O nome é mais recente ainda, da década de 1990, inspirado nas muitas áreas verdes entremeadas ao tecido urbano local. Além de casas, o Jardim Nova Esperança abriga um conjunto habitacional vertical. Palestina. As ocupações espontâneas tiveram início no final da década de 1960, quando o lugar passou a responder pelo apelido Beco do Bido. O bairro cresceu e virou Palestina, referência ao povo do Oriente Médio que luta por ter seu próprio estado. Na divisa com Simões Filho, a Palestina compreende duas ocupações na margem da BR-324, separadas por instalações industriais. Mata Escura. O nome adviria, segundo tradição corrente, de mata fechada e alta, escura, abundante no local. O primeiro do miolo a ser habitado, ainda no final do século XIX. O bairro, que só alcançou densidade nos anos 1980 e ainda hoje tem áreas de mata, abriga a penitenciária Lemos Brito e o terreiro Bate-Folha, tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional. Pau da Lima. A origem do nome é controversa. Seria herança do nome da fazenda local ou referência a pés da fruta lima. Se o primeiro núcleo da década de 1950 foi resultado de loteamento, é a ocupação espontânea a partir principalmente do final dos anos 1960 que tornará o bairro densamente povoado. Em 1962, quando era centro de área maior e pouco habitada, teria 5.000 habitantes. A paróquia Nossa Senhora Auxiliadora data de 1969, momento de consolidação como bairro. São Marcos. Surgido da ocupação espontânea de uma fazenda por volta de 1980, São Marcos ganhou densidade rapidamente. O nome seria uma referência a Marcos, antigo dono da fazenda ocupada. Por que seu Marcos virou santo? Talvez por não ter resistido muito à ocupação, quem sabe. Tido como parte de São Marcos, embora seus moradores o vejam como bairro independente, o Vale dos Lagos tem esse nome por opção comercial do loteador.
de urbanização recente contempla uma região com casas e edificações comunitárias e de serviços, outra com predominância de conjuntos verticais. São Rafael. O nome é emprestado do Hospital São Rafael, ali instalado em 1990. Havia poucas casas no bairro em 1970, primeiro registro de ocupação suburbana. Com o tempo, surgiram muitos condomínios verticais, que hoje marcam a paisagem local, uma combinação entre extensas áreas verdes e alta densidade demográfica. 7 de abril. A origem do nome explica o bairro. A Habitação e Urbanismo da Bahia S.A., Urbis, inaugurou em 7 de abril de 1967 seu primeiro conjunto habitacional. Pois é, a data da inauguração virou o nome do bairro, que desde então não parou de crescer, crescimento apoiado também pela ocupação espontânea. Fartamente arborizado, o bairro é admirado pela maior parte de seus moradores. Nova Brasília. O nome foi dado pelo primeiro loteador, nos anos 1960, logo após a construção de Brasília, a capital do Brasil. O bairro foi crescendo, com muita ocupação espontânea e algumas habitações coletivas verticais. É cercado de áreas verdes por todos os lados. Não confundir com Nova Brasília de Itapuã, que pertence ao bairro de Itapuã. Mussurunga. Mais uma criação da Habitação e Urbanização da Bahia S.A., Urbis. Mussurunga surge em 1978 como resposta do governo estadual à explosão demográfica de Salvador. O nome foi herdado da fazenda desapropriada em 1975 e significa, teria origem indígena e designaria uma cobra preta, mas não há certeza. O bairro é parte ocupação vertical, parte horizontal, mais e mais densificada, e muito superando o já usado projeto original. Trobogi. A Vila 2 de Julho, surgida como loteamento no final dos anos 1970, deu início à urbanização do bairro, que ainda está longe de ser completado, pois muitas áreas verdes remanescem. Atualmente, predominam no bairro os condomínios verticais. A origem do nome do rio, que por sua vez emprestou ao bairro, é obscura. Há quem fale em origem indígena, mas é muito improvável, pois está longe de parentesco com qualquer palavra tupi. Nova Esperança, também conhecido como Barro Duro ou simplesmente Ceasa. Havia uma pequena ocupação espontânea nas terras do hoje bairro quando, em 1973, foi inaugurada ali a Ceasa Bahia, centro de comercialização de hortifruti granjeiros estatal. As ocupações cresceram com a chegada do conjunto de galpões da empresa, ficando o povoado semi-urbano com o apelido de Ceasa. O nome Nova Esperança surgiu de demanda da comunidade local, de baixa densidade, por uma identidade própria, uma nova esperança. Novo Marotinho. Em 1976, havia uma ocupação em São Caetano, apelidada Marotinho. Ninguém se lembra por que do nome Marotinho, diminutivo de maroto, traquinas. Incomodava a prefeitura pela localização. Para remover os moradores, o poder público ofereceu uma área vizinha a 7 de abril e assim nasceu, naquele ano, o Novo Marotinho. As casas, porém, foram construídas pelos próprios moradores e, com o tempo, ganharam a companhia de novas ocupações espontâneas. Sussuarana. A sussuarana é um felino de grande porte, também chamada de onça. Diz a lenda local que o nome do bairro deve-se à existência de sussuaranas nas matas, que antecederam a urbanização do lugar, ocorrida por volta de 1970. O bairro é uma federação de loteamentos, conjuntos verticais e ocupações espontâneas. Vila Canária. O nome é uma referência aos canários que por lá cantavam, na ampla área verde, parte de fazendas, nos idos de 1970, quando o cenário era rural. Naquela década, foi loteada e não parou de crescer. O arruamento do bairro é de boa qualidade, facilitando o acesso de todos e abrigando casas de médio padrão, além de um conjunto residencial vertical.